Fala, meu querido, chegamos com a segunda questão aqui da prova de física do Enem 2024, que vem falar com um tema que tem caído muito nos últimos anos, que é a ondulatória. E principalmente aqui uma análise de um gráfico, né? Então, ela propriamente não precisava fazer nenhuma grande relação matemática dos conceitos aí que a gente está associado, e sim muito mais. Ele te conta uma história do nível sonoro, que é um tema da ondulatória, mas que era muito mais uma análise gráfica que você deveria fazer aqui. Então, veja. Aqui ele está falando da acústica de uma sala de aula, ele está falando dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados. Destacam-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo de nível sonoro com a distância da fonte emissora. Sabe aquela conversinha paralela bem baixinha que acontece? Esse é o ruído de fundo que ele está falando aqui, e também outros ruídos que podem, por exemplo, um ventilador ligado ou um carro passando próximo à sala, enfim, todos esses ruídos que não são grandes fontes sonoras, mas que estão ali sempre permanecem durante a fala do professor e que acabam interferindo nessa fala. Então, é um ruído de fundo ali, talvez o exemplo do carro não é constante, né? Mas são esses ruídos que estão ali demarcando a aula do professor. Assim, sentar-se no fundo da sala da aula pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes, por impedir que eles distingam com precisão os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade das falas de seus professores. Tá? Considere a situação explicada pelo infográfico. Então ele está te contando a história e aqui começa a brincadeira, né? A distância de 1 metro, o nível sonoro da fala do professor é de 60 decibéis. E aí, até se você pegasse pelo gráfico, ó, quando é 1 metro aqui, distância, que é o lugar onde essa pessoa está sentada aqui, ele tem um nível sonoro de 60 decibéis. Tá bom. E aí ele vai diminuindo com a distância, é só fazer essa leitura gráfica que não é tão difícil. Considere ainda que o ruído de fundo nessa sala de aula pode chegar a 45 decibéis. Então veja, ó, se uma pessoa está a 1 metro, ela escuta um nível sonoro de 60 decibéis. E lá no fundo, ele diz aqui que, aliás, no fundo não, o ruído da sala como um todo chega a 45 decibéis. Aí então, a 1 metro a 60 decibéis, essa pessoa sobressai o som emitido pela fonte que é o professor, né? E para ser compreendido, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima desses ruídos. Ou seja, ele tem que estar a 50 decibéis. E aí você tem que fazer a leitura de onde vai acontecer isso. Para um valor máximo do ruído de fundo, a maior distância que o estudante pode estar do professor que ainda consiga distinguir isso, então, se a gente pudesse aqui fazer uma relação, né? Então, para que a gente encontre aqui de nível sonoro vou colocar o nível sonoro aqui, ele tem que ter os 45, que é o de fundo, mais os 5. Então, o nível sonoro que nós vamos encontrar limite aqui é de 50 decibéis. Então, eu preciso fazer a análise e dizer onde está o meu valor de 50 decibéis. Aí o aluno teria que procurar os 50 decibéis, e os 50 decibéis, se você fizer uma análise mais cuidadosa aqui, ela vai indicar nesse ponto, né? Então, 50 decibéis está a uma posição próxima a 3 metros de distância do professor. Ó. Então, o estudante pode estar no professor para que ainda consiga entender sua fala, é mais próxima de 3 metros, que é essa alternativa A aqui. Ó. O 4,5 ele já estaria nesse ponto. Vou até colocar de outra cor aqui. Ó. O 4,5 já não seria 5 decibéis a mais, né? Então ele escutaria aqui com 40, talvez aqui 45, que é o valor. Então, para que eu tenha um valor 5 decibéis acima desse ruído, fonte de ruído aqui, né? Fonte de ruído não, ruído de fundo, eu tenho que estar numa região próxima a 3 metros. E assim a gente chega na solução dessa questão. Questão bonitinha sobre a análise de uma situação em que o professor, em uma sala de aula em que os alunos estão, né, e você conseguiria aí associar a isso ao seu cotidiano e que traz para a gente uma análise gráfica que eu espero que você tenha acertado. Então, alternativa A, questão aí 99 da prova verde, espero que você tenha acertado. Diz aí se você como é que você está indo. A gente chega daqui a pouquinho com outras questões da prova do Enem 2024.